Pessoal do canal Brasil Notícias, eu sou o Igor Fagundes. Hoje é 17 de agosto de 2019, sabadão, feriadão bacana, né? Então, link na descrição do vídeo, delícias da Angélica, receitas ótimas. Faz um bolinho hoje, tem lá um monte de coisa, aproveita hoje que é sabadão. Bom, gente, vamos aqui à matéria. Alguém me pediu para nós falarmos sobre o dia 25 de agosto, onde haverá uma grande manifestação do povo brasileiro contra o nosso STF. Eu ia simplesmente falar do assunto sem ler matéria, mas aí eu encontrei uma coisa aqui do Terça Livre, eu achei interessante, eu vou comentar, eu vou ler para vocês, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre este assunto. Se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, sininho das notificações e vamos lá. Manifestações do dia 25 de agosto. Em São Paulo, o encontro será às 14 horas na Avenida Paulista, em frente à Gazeta, junto aos grupos São Paulo Conservador, Movimento Conservador, Direita São Paulo, Ativistas Independentes e Avança Brasil. Atendendo aos pedidos da população, os conservadores vão às ruas pedir o impeachment de Dias Toffoli. Esse é o grande ponto destas manifestações. E eu acredito que não vamos ficar só no pedido do impeachment, não, do Dias Toffoli. Temos que pedir impeachment de Gilmar Mendes, temos que pedir impeachment de Lewandowski e temos que pedir impeachment de Alexandre de Moraes. Esses quatro nomes, principalmente, têm que ser os focos dessas manifestações. Porque nós temos aí, gente, eu vou ler daqui a pouco, mas se não eu esqueço aqui. Esses nomes têm que ser o foco, por quê? Porque nós temos um ditador dentro do STF, que é o presidente Dias Toffoli. Ele está agindo como um ditador. Eles criticam o Bolsonaro, dizem que ele é o ditador, que ele é não sei o que, tal. Mas quem está agindo como um ditador dentro do STF, dentro do nosso Brasil hoje, é o ministro Dias Toffoli, determinando quem deve e quem não deve ser investigado. E mais do que interessante, como todo ditador, protegendo a si mesmo com sentenças nas quais suspendem investigações contra ele e seus companheiros. Alexandre de Moraes, porque é o executor das ordens de Dias Toffoli. O cara é um ministro da Justiça, conhece, ou pelo menos dá a entender que conhece as regras, mas tem praticado tudo fora do padrão jurídico. Foi ele quem suspendeu, quem instaurou a censura contra a Cruzoé e o antagonista. Foi ele quem afastou procuradores da Receita Federal, auditores da Receita Federal, por investigarem indícios de coisas erradas relacionadas às mulheres de Gilmar Mendes e de Dias Toffoli, é ele quem deu a canetada, em nome do Dias Toffoli para parar a Receita Federal. Absurdo, Não esquecendo o próprio Dias Toffoli com a questão do COAF. Nós temos o Lewandowski, o homem que manda prender pessoas porque criticam o STF, interferindo no livre direito a pensamento das pessoas, a opinião, Enfim, lembramos do caso, e ele mesmo, em algumas outras ocasiões, agiu com essa extrema atitude. De outro lado, nós temos Gilmar Mendes, o homem que solta bandido, que dá salvo-conduto, que pede para um ex-presidente atual criminoso preso em Curitiba ser solto para esperar o processo de um juiz competente, honesto e digno para ver se o cara é suspenso ou não. Quer dizer, é um homem que tá no meio jurídico, é um dos juízes da mais alta corte, mas ele mesmo aplica a justiça ou a injustiça contra aqueles que buscam combater a corrupção. Sem contar o mesmo camarada que manda barrar investigações da Operação Lava Jato, como ontem mesmo, antes de ontem, duas, incluindo uma contra Cabral, um dos maiores pilantras do Rio de Janeiro. Não dá para continuar assim? Ou dá? Mas vamos continuar a matéria. Toffoli foi indicado ao Supremo Tribunal, STF, por Lula no ano de 2009. A aposentadoria compulsória só acontece em 2042,
caso o ministro não seja impeachmentado. Em outras palavras, se não tirarmos o Dias Toffoli de lá hoje, agora teremos que aturar ele até 2042. Vocês já pensaram o estrago que esse cara pode fazer dentro do STF nesse período? Olha só, gente, o estrago que ele já tem feito em pouco... Bom, vamos lá. O ministro afirmou em uma entrevista que há um dispositivo constitucional que ninguém poderá ser considerado culpado até decisão transitada e julgada. É isso que será decidido. A decisão do ministro sobre o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, pode afetar diretamente as investigações abertas sobre a empresa Lius. A empresa adivinha de quem? Adivinha de quem? A empresa do ex-presidente condenado por corrupção, Lula. A empresa era das palestras do condenado e teria recebido cerca de 27 milhões de reais de 2011 até 2014. Desse montante, 9 milhões e 800 mil são de empreiteiras investigadas na Lava Jato. Vocês entenderam aqui? Quer dizer, dizem que o Moro é quem fez negociatas milionárias, né, com os caras por certas sentenças. Mas é o Lula que teve pelo menos 9 milhões e 800 mil recebidos das empreiteiras. Engraçado, né? Você não vê o Moro rico, mas você vê o Lula esbanjando dinheiro. Nosso dinheiro. A manifestação vai reunir brasileiros que estão cansados das decisões que o STF tem tomado contra o povo e contra o governo Bolsonaro. A população tem ao seu favor a Constituição e em seu artigo 1º, que diz: todo poder emana do povo. Eu estava vendo os comentários aí, o pessoal pedindo o artigo 142, e vocês querem que o presidente peça o artigo 142 dentro da Constituição? É simples. Basta o povo pedir ao presidente. O presidente hoje, na atual conjuntura que está o Brasil, ele não pode pedir, ainda ele não pode pedir o artigo 142. Porém, preste atenção no que eu estou dizendo. Porém, se o povo brasileiro sair nas ruas, como em 64, porque em 64 foi o povo quem pediu. Se o povo pedir isso nas ruas, isso acontece. Né? Bom, eu na minha opinião, isso é minha opinião, é um direito que o povo tem, tá na Constituição, e se achar que deve fazer, tem que fazer. Agora, eu na minha opinião, ainda deveria se segurar mais um pouquinho. Eu ainda prefiro ver Bolsonaro resolver isso sem precisar do artigo 142. Mas vamos tocar o barco, né? Só uma dica aí. Ted deixou um recado aos leitores do Terça Livre e aos brasileiros patriotas de todo o país. Em nome da população brasileira, que é a verdadeira detentora do poder, voltaremos às ruas para cobrar o impeachment de Dias Toffoli por ter transformado o STF em um escritório de advocacia do Lula. É inadmissível ver uma cidadã morrer após 6 anos esperando uma decisão do STF para obter um medicamento e um ladrão condenado ter atendimento prioritário na Suprema Corte. Vocês estão entendendo? É o que eu falei para vocês em outro vídeo. O papel do STF é garantir os direitos da população. Mas o STF, da população de bem, mas o que o STF tem feito nos últimos dias nada mais nada menos do que garantir os direitos dos bandidos, dos criminosos. Aqui tinha uma mulher que estava 6 anos brigando na justiça no STF para poder conseguir um remédio. A mulher morreu. Enquanto isso, os advogados de Lula entram agora com a sentença e em menos de 4 horas é atendido. É um absurdo, é um descalabro que não tem tamanho. Eu nunca vi tanta velocidade para se resolver um processo quanto o processo do Lula consegue. É uma falta de respeito com o cidadão de bem. Tem um monte de criminosos dentro do STF ali, de processos de criminosos para serem analisados e condenados, e até hoje, ó, estão tomando chá de cadeira lá dentro. Enquanto isso, os criminosos que
precisam do aval do STF para continuarem soltos e fugirem da lei, são recebidos rapidinho. Ó, a caneta trabalha que não é brincadeira. Pergunto para vocês, esse STF para você é satisfatório? Você está gostando da atuação do STF? Você se sente protegido pelo STF? Haverá um debate dessa e outras questões neste sábado às 21 horas, com perguntas abertas na plataforma do YouTube. Tá aqui a matéria. Vocês podem entrar aí no Terça Livre. Deixa eu ver. Aqui. Vocês podem entrar no sábado, né? Hoje, acho que é hoje. Deixa eu ver aqui a data. Deixa eu ver se tem a data. Fala neste sábado, é hoje mesmo. Né? Vocês podem entrar no YouTube do Terça Livre, no canal, e vai ter um debate lá, deve ser uma live, alguma coisa assim. Vocês podem colocar alguns questionamentos. Gente, agora vamos ao ponto aqui. As manifestações do dia 25. O Brasil precisa sair às ruas. Nós precisamos sair às ruas. Cobrar desse nosso STF. Agora o que nós precisamos cobrar é uma mudança. A gente não precisa, não dá mais pra gente cobrar o seguinte: não, o Lewandowski muda, Gilmar Mendes muda, Dias Toffoli muda, fulano de tal, Alexandre muda. Não adianta mais nós cobrarmos isso. O que nós temos que cobrar é uma substituição, é uma retirada, impeachment desses camaradas, e temos que cobrar também CPI da Lava Toga, para ver o que mais tem por trás dessa história toda. Porque muita coisa tem. Esse negócio do COAF protege o Glenn Greenwald, esse negócio do COAF da Receita protege a esposa dos dois ministros, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, protege a empresa do ex-presidente Lula, né? A empresa de palestras. Olha só que maravilha, gente. Eu pergunto para vocês, o que é que essas ações do STF têm protegido, em que elas têm protegido os brasileiros? Nós, eu, você, cidadão comum. A resposta é simples, nada, absolutamente nada. Nós da sociedade brasileira não temos nenhum ganho com as últimas ações do STF. Pelo contrário, nós só temos tido perdas. Percas como, por exemplo, transformando o país num país do paraíso da lavagem de dinheiro. Transformando o país no país que compensa ser corrupto. Compensa. Havia um ditado que dizia o seguinte, né? O crime não compensa. Bom, aqui no Brasil muda, o crime compensa. Porque quando você vê um ministro da Justiça barrando investigações da Operação Lava Jato, amordaçando órgãos que têm o poder de encontrar dinheiros desviados, amordaçando órgãos que têm o poder de identificar movimentações suspeitas e ilícitas. Quando você vê um ministro soltando bandidos, quando você vê um ministro censurando a mídia. Você vê que legal agora? Gleisi Hoffmann agora é advogada de Lula no âmbito civil para processar pessoas que nas redes sociais falaram contra o ex-presidente Lula. Até a tua liberdade de expressão os caras querem amordaçar, querem cercear, querem fechar. Não pode. Você não pode discordar de ninguém, você não pode criticar ninguém, você não pode nada. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles podem chamar de fascista, eles podem chamar de isso, de aquilo outro, de um monte de coisa. De bandido, de chefe de quadrilha. Xingar como o cara da OAB fez com aquela advogada. Isso eles podem. Agora você brasileiro não. Você brasileiro tem que ficar calado. Eu fico me perguntando o que seria desse nosso Brasil se o PT tivesse retomado ao poder. Eu volto a lembrá-los das eleições de 2018. Estava na pauta, bem bonitinho lá do plano de campanha do Haddad. Só não viu quem não quis. Mas estava lá bem bonitinho. Criar limitações para a internet. Criar uma estatal de controle de notícias. O que é isso, gente? É tentar
proibir, inibir o cidadão de bem de se expressar, controlar as informações para que seja publicado apenas o que eles querem, como acontecem hoje na Venezuela. Um jornalista teve o seu material preso, ele foi preso porque chegou lá na frente do Madurinho e mostrou lá os caras, um monte de jovens catando lixo para comer. Isso é inadmissível. Num país no qual a democracia, a gente lutou bastante. Sabe o que eles falam? Eles falam assim que a ditadura, eles chamam os militares de ditadura, né? Dizem que os militares queriam usurpar o poder. Sabe o que é interessante nessa história toda? Primeiro ponto, e é por isso que eu falo, estuda, menino. Estuda, escola, mas escola de verdade. Não essa escola do PT que eles criaram aí, que manipulou um monte de jovens, deixou um monte de jovens que nem a cabeça da Dilma estocando vento, e você empurra qualquer coisa e eles acreditam e saem brigando em nome de uma coisa que eles nem sabem do que estão brigando, mas estão. O 64, para começar, o povo saiu às ruas e pediu. O exército não entrou de sola, igual os partidos comunistas estavam se preparando para dar o golpe. Ali sim, os partidos comunistas já vinham assolando o país, matando pessoas, tentando criar uma guerra civil dentro do país, para tomarem o poder. Eles já vinham, isso já vinha desde 1930 e qualquer coisa. Há muito tempo eles vinham tentando se infiltrar. Não tinham conseguido. Quando eles estavam quase se infiltrando, entrou o exército, porque o povo foi às ruas e pediu. Então, primeira coisa, o exército não tomou nada, ele apenas acatou o pedido do povo, certo? É preciso que se entenda isso. Segundo ponto, não foi o povo que foi lá e brigou no tapa e pegou o poder dos militares de volta, não. Mas a partir de 1978, por ali pra frente, que é quando Lula aparece, que Lula dá uma de bonzão, boa pinta, né? Mas Lula não se envolveu muito na briga, não, quando a coisa tava ferrada, não. Lula só aparece defendendo a esquerda e o comunismo quando a coisa já tava poeira baixando, né? Quando já tinha acabado mais a guerrilha, né? E aí o que acontece? Ali para 1978 para frente, se não me engano, entra logo o Figueiredo. O Figueiredo foi o cara de transição. Tem uma entrevista do próprio Figueiredo aí falando nessa questão de devolver o país para as mãos dos brasileiros. Né? Você vê que não foi o povo que foi lá no tapa pegar de volta, não. Os próprios militares, quando eles entenderam que havia passado o perigo, eles devolveram o país de forma... O último ali foi o quê? A transição final foi o Sarney. Do Sarney, aí no Collor já veio o regime... Aí já vieram as diretas né? As eleições diretas. E aí o engraçado é que a partir desse momento o Brasil entrou numa decadência danada, porque até então o Brasil vinha crescendo. O Sarney fez aquele congelamento de 6 meses, né, que já deu uma bagunçada. Mas aí quando o Collor entra, pronto. Primeiro presidente após o governo militar, primeiro presidente eleito pelo povo é impeachmentado. Aí depois nós vemos aí o Itamar Franco, substituiu ele, veio o Fernando Henrique Cardoso por 2 anos, entrou o Plano Real, aí veio o Lula, acabou, pronto. O que o governo militar conquistou em 20 e poucos anos, o governo Lula destruiu em 16. Por isso nós temos que sair às ruas. Por isso nós precisamos defender o nosso Brasil contra esse aparelhamento dentro das instituições. Por isso nós temos que sair às ruas e pedir o impeachment desses camaradas. Nunca se viu tamanha fraude judicial dentro do nosso Brasil como nós estamos vendo agora. É inadmissível nós brasileiros voltarmos a ser amordaçados. Sabe o que eles fizeram? Eles viram que naquele tempo não deu para dar o golpe. Eles mudaram a tática. Naquele tempo, em 64, eles queriam tomar o país na base da bala.
Eles perceberam que o exército brasileiro não ia deixar. Em 2015, 2016, Dilma Rousseff chamou o exército, acionou o artigo 142, queria que o exército fosse... O exército disse, não, nós não vamos não, porque ainda tem um processo democrático, porque o exército só entra quando não tem mais o processo democrático a ser cumprido. Enquanto existe a possibilidade, o exército brasileiro, graças a Deus, é um exército patriota. Porque se o nosso exército fosse igual ao exército de Cuba, fosse igual ao exército da Venezuela, nós estávamos vivendo igual eles, oprimidos pelo nosso exército. Lá na Venezuela, os venezuelanos são oprimidos pelo exército que deveria defendê-los. O nosso exército não, o nosso exército nos defende. Os generais poderiam ter tomado o Brasil ali, não tomaram, esperaram o processo. Isso é que merece o aplauso de todo brasileiro do nosso. Às vezes a pessoa fala, mas porque o exército não faz nada? Porque o exército faz sim. Só que ele faz dentro da Constituição e respeitando a Constituição. O exército é a nossa última barreira contra esses criminosos. Por isso eles não tomaram o país ainda. Porque respeitam a Constituição, porque ainda vem dentro da Constituição mecanismos que ainda deliberam o uso da democracia. Porque senão nós tínhamos rodar. Dilma chegou a pedir. Né? Os militares devolveram o país ao Brasil de forma democrática. Diferente do PT, que lá naquele tempo tentou dar o golpe e não conseguiu. Da esquerda, né? Do comunista tentou dar o golpe e não conseguiu. Agora eles resolveram entrar nas eleições. Eles resolveram participar das eleições com Lula. E aí o Lula conseguiu entrar, veio depois Dilma e o aparelhamento do sistema por eles. E agora que nós estamos querendo nos libertar, está difícil. Está difícil, porque o sistema está muito aparelhado. O sistema está muito equipado com a turma esquerdista e comunista. É uma vergonha nós brasileiros termos um partido chamado PCdoB. Partido Comunista Brasileiro é uma vergonha, gente. Tendo em vista o que os partidos comunistas já tentaram fazer no Brasil, eu fico entendendo que, cara, não deveria existir um partido comunista dentro do país. Em um país democrático, em um país que prima pela liberdade dos seus brasileiros, existia um partido com o nome comunista na sua sigla. E ainda a gente eleger gente desse tipo é um retrocesso à luta que os brasileiros de outros tempos fizeram para nos dar hoje o direito que nós temos. E agora estamos vendo aí uma Suprema Corte, um STF tentando calar a boca dos brasileiros, tentando suprimir os direitos do cidadão de bem e ampliando a voz e os direitos dos criminosos. Dia 25 na rua, nós temos que sair nas ruas para brigar justamente para obtermos de volta o controle da nossa justiça. Você olhar um cara como Lula preso na cadeia, chamando os de Deltan Dallagnol, Gilmar e Moro de homens, chamando eles de bandido, dizendo que Deltan Dallagnol não tem informação, e alguém colocou nos comentários e fez uma pergunta, e por acaso o Dias Toffoli tem informação para estar lá no STF? E aí eu tenho que admitir, verdade, é uma boa pergunta. Um cara que foi advogado do PT, que não passou em concurso público para uma magistratura federal, está hoje no topo da cadeia da nossa justiça? Como? Se Deltan Dallagnol não tem capacidade de estar onde ele está, muito menos Gilmar Mendes, Gilmar Mendes e o Dias Toffoli. Deltan Dallagnol pelo menos passou num concurso e fez carreira, não foi indicadinho. Ai, fulano, põe o Deltan aqui, não, põe ele aqui também. Não, ele prestou um concurso e passou na raça, no grito ali, ó. Não teve favorecimento, nem apadrinhamento, nem aparelhamento, não. Sérgio Moro foi na raça, passou, o cara estudou, o cara trabalhou, não teve ajeitadinho, não. Talvez seja por isso que esses caras aguentam a pressão que eles aguentam. Porque chegaram lá na base, ó, do trabalho, do esforço, da dignidade, do caráter. Conquistaram o espaço que eles têm, diferente desses ministros aparelhados aí que foram empurrados goela abaixo à sociedade. E é por isso que nós temos que pedir o impeachment deles e defendermos o Sérgio Moro e defendermos Deltan Dallagnol a todo custo.
Dia 25 temos que sair às ruas. Gente, o vídeo já ficou grande demais. Se eu continuar aqui, a gente vai até de tarde. E eu tô ficando com fome. Canal Brasil Notícias, trazendo a informação até vocês. Dia 25, vamos às ruas. Defender o nosso Brasil, defender a nossa justiça. Não aqueles que estão sentados nas cadeiras. Vamos defender a nossa justiça e os nossos direitos. E um dos nossos direitos é pedir que esses camaradas ganhem uma bota bem grande. De preferência bico fino, que é para encravar e jogar bem longe. Canal Brasil Notícias. Fui.